Bem, pessoal, nós tivemos um problema com o Node, na aula anterior. Não sei porque, não sei realmente por que que isso está acontecendo. Então, o problema é na hora que a gente vai comitar e ele roda o lint, ele gera esse erro, parece erro de trade de trabalho, né? E depois de realizar aqui alguns testes, nós vimos que é o handle ID que está causando isso. Não sei se está tendo algum bug no handle ID. Eu usei recentemente a aplicação do trabalho, não tive esse problema, mas aqui nós estamos tendo. Então, se eu dar um git add agora daqui, ele passou. Então, o que a gente vai fazer para corrigir isso? Nós vamos utilizar o ID mesmo, tá? Então, vamos aqui instalar o ID yarn, para a gente não ter que perder muito tempo vendo porque é o problema. O ID. Então, vamos usar o ID. Quem sabe futuramente a gente vê qual era o problema disso aí. Vamos instalar também. Vou deixar só o ID por enquanto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vai importar, import v4. Vamos importar aqui como o ID. E aqui vai ser o ID, tá? Então, o primeiro ponto, a gente vai usar a versão 4 do ID. E aí a gente tá criando alias aqui, a gente vai chamar isso de UID, tá? Aqui ele está reclamando, eu não instalei logo o types UID para mostrar como é esse erro para vocês. Nem todas as libs já vêm com suas tipagens no seu pacote. Algumas libs criam um pacote com a tipagem separado e aí a gente precisa instalar também essa tipagem. E o UID é um desses casos. Nós instalamos o ID, mas a gente precisa também instalar a tipagem dele. Então, vamos ver isso aqui. Yarn add arroba types o ID -d. Tem que ser sempre com -d, porque a tipagem é sempre uma biblioteca de dependência, né? Então a gente precisa usar a flag -d. Ok. Agora ele parou de reclamar. E aqui nós vamos para um outro seguinte. Já era para eu ter disponibilizado para vocês a regra, o nosso arquivo de regras do slint. Então o que a gente vai fazer agora? Você vai parar agora. Eu já disponibilizei um gist com todas as regras que a gente vai usar aqui, tá? Então você vai vir aqui, vai copiar todo esse arquivo, regras, vai vir aqui, Ctrl A, Ctrl V. E aí, na medida que a gente for desenvolvendo, eu vou explicando algumas regras, beleza? Então, façam isso antes da gente continuar, ok? Então, agora, vamos comitar isso aqui. Então, clear, git add, git commit, create entity. E vamos ver se agora ele comita. Então, comitou. A gente estava tendo problema realmente no handle o id. Vamos agora criar algumas interfaces, tá? Que a gente vai precisar.
Uma delas é, geralmente a gente cria o DTO, Data Transfer Object, numa pasta separada, mas aqui eu vou mudar um pouco e vou criar a interface de DTO aqui. Então vamos criar aqui interface e game DTO. Vamos passar vou pegar aqui na nossa colinha sagrada, pegar aqui, ó, é melhor colar aqui. Eita, eita, colou não? Oxe, colar colou, mas não copiou isso aqui não? Ah, velho. Oxe, copia, Ctrl V, isso. E vamos botar o export aqui para a gente poder usar esse cara em outros arquivos. Que é o DTO aqui. Se vocês perceberem, a gente tem update e created at, tá? Mas no momento que a gente fizer a requisição para registrar o jogo, a gente não precisa passar esses caras. A gente não precisa passar ele e talvez não precise passar o ID, por isso que ele está aqui como não obrigatório. Tá? Essa propriedade ele está com essa interrogação porque não é obrigatório. Aliás, ele pode até ficar fora daqui, nem precisa estar aqui. Ele fica assim. Então, o que é que eu estou dizendo? Que na hora que eu for enviar os dados, tá aqui a tipagem dele, vai ser esses dados aqui e não todos esses. E aí vocês vão entender o uso desse cara mais para frente, beleza? Outra coisa que a gente vai criar é que a gente vai criar um arquivo chamado repositories. E aqui nós vamos criar os nossos repositórios, tá? No caso aqui a gente vai criar o game repository.ts. Mas primeiro nós vamos criar o nosso game repository.ts. Aqui vai ser apenas a interface dos métodos que a gente vai usar. Por exemplo, a gente tem o método create, o método get de listar os dados, de criar os dados, de atualizar os dados. Aqui a gente vai criar a interface, uma interface para ele, o nosso repository. Game repository. Tá? Vamos exportar esse cara. Exportar esse cara aqui. Beleza? E aí nós vamos ter um método aqui que a gente vai chamar de register. Acredito que seja palavra, não sei se seria a palavra ideal, register, mas nós vamos registrar algo. Registrar o que? A gente vai registrar um jogo. E aqui nós temos que passar quais são os dados que que a gente vai precisar para registrar esse jogo. E aí aqui entra a utilização lá do nosso DTO. Aqui eu posso passar o game DTO. Game DTO. Tá? Então aqui a gente já sabe que ele vai precisar, se eu segurar, apertar Ctrl e passar o mouse em cima dele, ele vai mostrar aqui as propriedades. Então eu estou dizendo que para eu registrar um game, eu tenho que passar todas essas propriedades aqui, ó. Tá? Agora eu tenho que tipar essa função, que vai ser um promise
vai ser do tipo void. Eu não vou querer retornar os dados do jogo registrado. Tá. O erro aqui é porque aqui não é uma classe, é uma interface. Interface, beleza? Esse mesmo método register, ele vai estar dentro do nosso repository, tá? Então nós criamos aqui. Então quando a gente tiver um método para listar os jogos, então, a gente vai criar aqui na nossa interface o método list para listar os nossos jogos. E aí o repository ele vai acessar, né, o nosso use case. Ele, em vez de acessar diretamente o nosso repository, na verdade, o nosso repository vai acessar o que? Vai ser uma implementação desse iGame repository, para a gente não ter um acesso direto. Eu explico melhor isso quando a gente for criar o repository, tá? Para não ficar muito longas as aulas, a gente vai sempre tentar ir no máximo 8 minutos de aula. Essa daqui foi para a gente criar as interfaces e corrigir o erro da aula anterior. Então, aqui nós criamos a interface para os nossos métodos. E vai ser uma implementação do nosso repositories. E criamos aqui a interface do nosso DTO, para o nosso DTO. Beleza? Valeu!